Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Vem Espírito Santo! Venha sobre nós! Venha sobre nós! É Jesus! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem sobre mim, Senhor. Sim, Deus! Sim, Jesus! Vem! Vem sobre Vem! Vem! Caralaba, xerere, caralaba, xerere, caralaba. E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim. Sabe de uma coisa? Eu estou aqui de olhos fechados e o Senhor me deu uma visão. Uma visão de uma criança caindo de um lugar muito alto. E uma mão vindo sobre essa criança e puxando ela pela camisa. É o Senhor falando para nós que muitas vezes, cara, todos os dias a gente pula de lugares que Deus não colocou a gente para pular. Todos os dias a gente vê buracos e a gente pula nesses buracos que não são os lugares aonde Deus está nos levando. Mas deixa eu te falar, querido, todos os dias existe uma mão. Todos os dias existe uma mão sobre você, te pegando, te resgatando, não deixando você cair. Esse é o teu Pai, esse é o teu Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É a cada manhã. E é isso o fato de nós não sermos consumidos, querido, em nome de Jesus. O que a gente merecia era a destruição. O que a gente merecia era a morte devido à desobediência. Ei, mas deixa eu te falar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Ele enviou Jesus para poder nos resgatar todos os dias. Todos os dias. E da mesma forma, desde a origem, desde Gênesis, o Senhor vem todos os dias nos resgatar, falar conosco, nos direcionar. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Oh, caralaba. Rede caralabaxerie, caralabaxerie, caralabas. Rebalabaxerie, caralabas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Jesus. 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 Nós te adoramos, Jesus.
Nós te adoramos, Jesus. Jesus. Vamos ao amor. Vamos ao amor. Meu Deus, meu Deus. Checa la balaba, xedere, cara balaba, checa la balaba. Desfrute da presença dele. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo,
adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença nesta casa. Doce presença. Doce presença. Doce presença, Jesus. Ah, meu Deus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Pai, nós abençoamos as nossas crianças, Deus. Que essa mesma atmosfera que está aqui neste lugar esteja lá na igreja delas. Que elas sejam batizadas com Teu Espírito, Senhor. Que a glória que está aqui neste ambiente seja a mesma glória que eles vão desfrutar quando estiverem sendo ministrados ali na sala, Deus. Nós te adoramos. As crianças estão liberadas. Crianças de 3 a 7 anos e de 8 a 12. Nesse mesmo ambiente, vai sentando aí. Quando sente a presença de Deus aqui, cara. Uau, uau. Como é bom sentir a presença dEle. Como é bom desfrutar da presença dEle. Como é bom chegar no lugar onde Ele já está. Meu Deus, meu Deus. Nós te adoramos, Deus. Queridos, no último final de semana nós vivemos dias incríveis. Foram 3 dias que cada um de nós fomos reconstruídos. Sim ou não? Você passou por uma reconstrução? Sim. Só que você precisa entender que o Luciano falou algo muito interessante aqui no início do culto. Ele falou que reconstrução é uma jornada. Repita comigo, fala, reconstrução é uma jornada. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que vai muito de encontro a essa frase: reconstrução é uma jornada. Porque muitas vezes, cara, a gente tem uma experiência com Deus que sacode as nossas estruturas. Eu mesmo fui sacudido durante esses 3 dias do retiro. Cara, como foi bom Deus fazer tantas coisas em mim. Só que eu e você, nós precisamos entender que nós estamos num processo. Amém? Ninguém saiu do retiro perfeito. Amém? Ninguém saiu do retiro pronto. Talvez Deus reconstruiu apenas uma área da tua vida, da tua história. Eu vi pessoas literalmente sendo reconstruídas na área emocional. Pessoas que chegaram no retiro com síndrome do pânico, com medo, e saíram de lá totalmente transformadas. Eu acredito que pessoas chegaram no retiro com depressão e saíram de lá sem depressão. Porque foram reconstruídas. Porque Deus tocou aonde ninguém sabia. Porque deixa eu te falar, querido, só existe um que te conhece da planta dos pés ao último fio da sua cabeça, que é o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo que está aqui neste lugar. E hoje eu quero falar sobre Ele. Porque não adianta nada a gente ser reconstruído. Aleluia. Não adianta nada a gente ser reconstruído se a gente não tiver a disposição
dessa transformação que só o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina algumas coisas. É isso que a Bíblia diz? Não. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ensina o quê? Todas as coisas. Diga todas. Mas é todas mesmo. Amém? Não é somente uma parte, são todas as coisas. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 2, que todos os discípulos estavam reunidos numa casa. Como aqui hoje. Aqui tem discípulo de Jesus. Amém? A Bíblia diz que todos estavam reunidos. E de repente, veio como se fosse um barulho de um grande vento. E a Bíblia diz que todos que estavam naquela sala, naquela casa, foram cheios do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, a partir de Atos capítulo 2, a igreja começa. A partir de Atos capítulo 2, começa uma reconstrução na vida de cada um dos apóstolos. Você vai ver que um dos caras que mais errou, mesmo andando com Jesus, foi o apóstolo Pedro. Pedro era terrível. Pedro não podia vacilar, Pedro não podia ficar sozinho, que ele fazia merda. Pedro é aquele que bate no peito e fala assim: Jesus, todo mundo pode te largar, mas eu nunca te deixarei. Todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar, Jesus. Todo mundo pode te negar, mas eu nunca te negarei. Pedro batia no peito para poder falar isso. Pedro é aquele que falava assim: Jesus, se tiver que vir, se alguém vier contra você, eu vou entrar na frente. Eu morro pelo Senhor. Só que na Santa Ceia, Jesus vira para esse Pedro e fala assim: antes que o galo cante, você me negará. Eu fico imaginando a crise existencial que Pedro começa a ter. Porque é aquela coisa, é aquilo que ele declarava da boca para fora, mas só quem conhecia de fato Pedro era o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você pode falar, mas Deus conhece o teu coração. Porque falar é fácil, sim ou não? Falar que foi reconstruído é fácil. Agora você se colocar à disposição do Espírito Santo todos os dias para poder falar: Senhor, continue a reconstrução, são para poucos. E a minha oração é para que hoje você saia daqui falando: Senhor, continue a reconstrução. Amém? Continue, Jesus. Pedro é aquele que, quando Jesus estava sendo chicoteado, as pessoas abordavam ele e falaram assim: Você se parece com ele. Você se veste como ele. Você fala como ele. E aí Pedro falou: Eu não. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que, quando os soldados estão vindo para poder pegar Jesus, ele no impulso, e muitos de nós somos assim também, sim ou não? A gente tem atitudes impulsivas. Quando a gente menos espera, já foi, a gente já falou, e aí já acabou com tudo. E muitas vezes a gente fala, a gente abre a boca para poder ferir as pessoas que a gente mais ama. É impressionante.
É impressionante quando essa impulsividade, ela se manifesta em nós. Cada um de nós carrega um Pedro dentro de si. Sim ou não? Ou tem alguém aqui que pode falar, não pastor, eu não sou assim. Amém, pela fé eu creio. E aí Pedro é aquele que, quando o soldado está vindo, ele tira a espada e corta a orelha do soldado. E aí Jesus vê aquela cena e fala assim, Pedro, não é por aí, cara. Aí Jesus se compadece, vai lá, pega a orelha, você conhece a história. Coloca a orelha, devolve a orelha para o soldado. Porque o propósito na vida de Pedro não era agir pela impulsividade. Jesus estava já ensinando para Pedro, Pedro, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E cada um de nós, cara, se nós estamos nesse processo de reconstrução, a gente precisa entender de uma vez por todas, que a gente precisa depender do Espírito Santo o tempo todo. Deixa eu te falar, mas é o tempo todo mesmo. Não é só quando a gente vem para a igreja que a gente sente a presença dele. Não, é no dia a dia. É quando você pega o seu carro, você liga o seu carro e você pega um trânsito. Alguém te fecha. Amém? É nesse momento que você precisa depender do Espírito Santo, senão você mata um. Crente que xinga no trânsito, misericórdia. Pastor, mas nada a ver não. A Bíblia fala que da sua boca não pode sair palavra torpe. Você está aqui? Amém? Então você precisa entender que nós estamos nesse processo de reconstrução. Só que quando Jesus olha para aquela cena, Pedro negando ele, e eu lembro do The Chosen, essa cena me impactou, porque eles conseguiram fazer uma fotografia muito interessante. Eles mostram, tipo assim, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro. Os dois olhares se encontram. E aí eu fico imaginando a dor que Pedro teve naquele momento. Tanto é que historiadores dizem que a partir dessa negação, Pedro entra em uma depressão profunda. Pedro ele não quer saber mais de ministério, Pedro ele não quer saber mais de relacionamento, Pedro ele se isola. Ele não quer mais conversa. Porque só quem conhece o coração humano é o próprio Deus. É por isso que a gente não pode julgar o nosso irmão. É por isso que muitas vezes você vê a pessoa passando por uma situação, você fala assim, ah não, mas isso é frescura, deixa eu te falar, não é. Só Deus conhece o coração do homem. O nosso papel não é apontar o dedo, o nosso papel é estender a mão. O nosso papel é orar, o nosso papel é interceder, o nosso papel é falar assim, independente da forma que você está se sentindo, cara, eu estou contigo. É por isso que um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia, eu já preguei isso aqui eu acho que umas 10 vezes. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus vira para ela e fala assim, você vai agora contar que eu estou vivo. Diga para os discípulos e a Pedro. Meu Deus, a Bíblia ela é perfeita, cara. Por que a Bíblia destaca isso, e a Pedro? Porque o Espírito Santo sabia como Pedro estava. O Espírito Santo sabia que Pedro tinha se isolado. O Espírito Santo sabia que Pedro estava numa depressão profunda. É por isso que ele fala para aquela mulher, diga para todos, mas ele destaca o nome de Pedro, e a Pedro. É por isso que quando aquela mulher chega naquela casa que os discípulos estão reunidos, eu imagino os discípulos na mesa, comendo, falando, poxa, o nosso mestre morreu, né? E como é que vai ser a partir de agora? E eu imagino Pedro no cantinho, triste, abatido. Talvez Pedro está 3 dias sem comer, eu não sei. Mas quando aquela mulher abre a porta, e ela fala para os discípulos, olha,
eu vim aqui dar uma boa notícia. Eu vim aqui dizer que o nosso Mestre, o nosso Jesus ressuscitou. Eu vim aqui dizer que eu vi, Ele apareceu para mim. E aí Ele disse para eu vir aqui contar para vocês. E aí eu imagino Pedro no cantinho. Só que aí essa mulher levanta a voz e fala assim, só que tem um detalhe. Pedro! Jesus destacou o teu nome. Ele falou para eu vir aqui contar para todo mundo, mas ele falou assim, ó, diga a Pedro. Fala para ele. Porque Jesus estava começando um processo de reconstrução na vida de Pedro. É por isso que quando Pedro está pescando, até então Pedro não quer saber mais de nada. Pedro não quer saber de ministério. Pedro não quer saber de pregar. Pedro não quer saber de expulsar demônio. Pedro quer saber agora da empresa dele. Ele volta a pescar. E ele não simplesmente volta, ele chama os outros e fala assim, vamos pescar. E eles estão pescando. Só que a Bíblia diz que Jesus está na praia. Jesus está na praia. Aí Jesus vira e fala assim, olha, tem peixe aí? Aí alguém do barco olha e fala assim, é o mestre. E quando Pedro ouve o discípulo falando é o mestre, a Bíblia diz que ele veste a roupa, ele estava nu. Não sei porquê, mas, né? Ele estava nu. A Bíblia diz que ele veste a roupa e pula na água. Ele não quer saber de mais nada. A única coisa que ele quer saber agora é de dar um abraço no mestre dele. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus tem aquele diálogo que todos nós conhecemos. Jesus, ele começa um processo de restauração na vida de Pedro. Jesus começa uma reconstrução na vida de Pedro. O interessante é que Jesus, ele não aponta aquilo que Pedro fez. Deixa eu te falar de novo. Jesus não aponta aquilo que Pedro tinha feito. Jesus não fala assim, Pedro, tu me negou, né? Você falou, porque muitas vezes nós somos assim. A gente quer apontar o erro das pessoas antes. Mesmo que a gente tenha uma palavra de cura, mesmo que a gente tenha uma palavra de restauração, a gente não perde a oportunidade de enfiar o dedo na ferida antes. Eu te perdoo, mas Jesus não quis apontar o erro de Pedro. Jesus, ele toca aonde Pedro precisava ser reconstruído. Porque alguém tem dúvida aqui que Pedro amava Jesus? Alguém tem dúvida? Não, Pedro amava Jesus, sim ou não? Eu não tenho dúvida disso, que Pedro amava Jesus loucamente. É por isso que ele se desespera, é por isso que ele entra em depressão. E aí Jesus, nesse processo de reconstrução da vida de Pedro, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus estava reconstruindo o amor que existia dentro de Pedro. E que talvez palavras começaram a destruir. Talvez palavras que Pedro ouviu começou a abafar esse amor. A Bíblia não fala, mas eu não tenho dúvida, porque ser humano sempre foi ser humano. Eu não tenho dúvida que alguém falou assim, não era tu, Pedro, que falou que não ia negar? Eu não tenho dúvida que alguém falou isso para Pedro. Porque o ser humano continua sendo ser humano. Eu não tenho dúvida que alguém chegou assim e falou, tu não era o bichão? Tu não se levantava, você não ficava rotando para os quatro cantos que você era isso, você era aquilo, mas você foi o único que negou ele. E essas palavras foram abafando esse amor. É por isso que quando Jesus encontra com Pedro, a primeira coisa que ele reconstrói é o amor
dentro de Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro é esse cara que está sendo reconstruído. Pedro é esse que Jesus fala assim: olha, Pedro, você é Petros, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Pedro é esse cara. E aí em Atos capítulo 2, presta atenção, Atos capítulo 2, Pedro é batizado com o Espírito Santo. Aí a reconstrução, ela é total. A partir de Atos capítulo 2 você vê outro tipo de Pedro. Porque presta atenção aqui, todas as vezes que você passa por uma reconstrução, as suas atitudes precisam mudar. Você está aqui? Você passou por uma reconstrução na sua vida emocional, suas atitudes precisam mudar. Seu pensamento precisa mudar. Você precisa pensar diferente. Você precisa agir diferente. Você foi reconstruído no seu relacionamento, a sua atitude precisa mudar. É por isso que você vai ver um Pedro antes de Atos capítulo 2 e outro Pedro a partir de Atos capítulo 2. É por isso que depois desse episódio do batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que em Atos capítulo 3, perdão, Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Cadê meu Atos? Está aqui. A Bíblia diz que no versículo 14, coloca para mim, por favor, Vitória. Atos capítulo 2, versículo 14. Olha só. 2:14. Olha só o que a Bíblia diz. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, quem é aqui que se colocou em pé aqui? Diga: Pedro. Juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Pedro é outra pessoa, é uma pessoa reconstruída, é uma pessoa que agora vive o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha falado para ele: olha, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, eu estou te reconstruindo e eu vou te fazer pescador de homens. E aí você vai ver do versículo 14 até o versículo 41 o discurso de Pedro. E esse discurso ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque Pedro ele não fala de algo que ele ouviu falar, ele fala daquilo que ele viveu. É por isso que você precisa viver algo intenso em Deus, cara. Deus quer te dar experiências pessoais. Amém? Deus quer te reconstruir para você ter essa experiência pessoal com o Espírito Santo, ao ponto de você começar a falar, não daquilo que você ouviu, mas daquilo que você está vivendo. Como foi bom, cara, na segunda-feira eu abri o Instagram e ver tantos testemunhos do retiro. Porque foram algo que as pessoas viveram. Foram experiências pessoais, de mudança de mentalidade, de um novo posicionamento. E deixa eu te falar, querido, isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E aí Pedro começa a discursar, começa a falar daquilo que ele viveu com Jesus. E aí no versículo 41, coloca aí para mim. No versículo 41, olha só o que a Bíblia diz: assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Sabe para quê? Sabe por que você passa por uma reconstrução? É para, através da sua vida, centenas e milhares de pessoas enxergarem o Deus que você serve. Você está entendendo isso?
Eu pude sentar com várias pessoas durante esses 3 dias de retiro. E eu pude perceber, cara, tantas coisas que Deus fez. E eu saí dali com uma oração falando: Jesus, usa essas pessoas. Usa eles. Olha o que Pedro está vivendo. Há uns dias atrás, Pedro estava negando. Há menos de 2 meses, Pedro estava negando a Jesus. Agora, em torno de 60 dias, mais ou menos, Pedro se levanta e com uma palavra 3.000 pessoas se convertem. Porque ele passou por esse processo de reconstrução. E aí você vai ver no capítulo 3, Pedro com João na Porta Formosa, tem um aleijado, lembra da história? O aleijado fala assim: olha, me dá uma esmola. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Uma pessoa reconstruída, cara, ela começa a viver milagres extraordinários. Tem pessoas aqui que Deus entregou ministério. E você está aí, ó. Deixa a vida me levar. Cuidado. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para poder te reconstruir e te reposicionar no propósito que Deus tem para você. Independente do que você escolheu durante esses anos, se você tomar uma atitude hoje, cara, eu quero profetizar sobre a tua vida. Da mesma forma que Deus fez com Pedro, Ele vai fazer com você. Porque eu não sei para quem Deus está falando isso, mas a mesma porção, a mesma unção que Deus entregou para Pedro, você é um evangelista nato. Meu Deus do céu. Volta, cara. Volta logo. Deus está te esperando. Meu Deus do céu. Pedro é esse que, através da vida dele, Deus usa. Você vai ver nos próximos capítulos, Pedro se levanta, ele começa a fazer reuniões. E aí a Bíblia fala que na outra pregação, 5.000 pessoas se convertem. Pedro é preso. A Bíblia diz que a igreja começa a orar. E de uma forma sobrenatural, Pedro é liberto da prisão. E aí a Bíblia diz que Pedro ele chega no ambiente onde a igreja está reunida. Vem uma mulher. Pedro grita, né? Ó, tô aqui. Alguém abre a porta. É muito engraçada essa história, porque a Bíblia fala que a mulher chega, olha para Pedro, não abre a porta e volta. E aí ela vira e fala para as pessoas: olha, eu acho que é o anjo de Pedro. Olha que doideira. Sabe por quê? É porque aquela igreja, ela vivia tanto sobrenatural, que o mover de anjos era normal no meio deles. Amém? Eu acredito que vai chegar um tempo que esse mesmo mover nós iremos viver. Até porque a promessa de Joel capítulo 2: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Cara, essa é uma palavra profética para os nossos dias. Eu não tenho dúvida que nós estamos nos últimos dias.
E aqueles que creem, cara, irão tomar posse de um mover profético sobrenatural sobre a igreja. Se prepara para Deus começar a te usar em profecia. Amém? Mas toma um posicionamento em Deus. Porque não é bagunçado. Amém? Não é bagunçado. Deus tem falado muito ao nosso coração sobre esse tempo, sobre a igreja. Em breve nós vamos estar falando para vocês tudo o que nós vamos fazer em 2026. Mas se prepara, porque 2026 nós vamos viver um movimento extraordinário e sobrenatural na igreja. Se Deus te deu dons, cara, se prepara. Se prepara. Aí a Bíblia diz que essa mulher fala isso, e aí depois eles percebem que é Pedro. E aí Pedro, ele entra naquela casa e é muito legal porque ele fala assim, olha... Se eles achavam que uma prisão ia nos parar, pelo contrário, agora que nós vamos pregar mesmo. Porque uma pessoa reconstruída, ela não tem medo. Amém? Uma pessoa reconstruída, ela não tem medo dos desafios que vão estar à sua frente. Porque a partir do momento que você é reconstruído, querido, deixa eu te falar, Deus te dá uma nova oportunidade de desafios ainda maiores. Amém? E é interessante, por quê? Porque você percebe o Espírito Santo agindo na vida de Pedro de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que todas as pessoas, está transmitindo, tá? Todas as pessoas que Pedro colocava as mãos, que ele impunham as mãos, todas as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Imagine isso. Imagine você sendo usado por Deus nesse nível. A Bíblia diz que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós iríamos impor as mãos sobre as pessoas, elas seriam libertas. Há poder de Deus sobre você. O Espírito Santo quer te usar poderosamente, mas é necessário passar por esse processo de reconstrução. E aí você vai ver o Espírito Santo usando Pedro de uma forma sobrenatural. Só que chega no capítulo 10, acontece algo incrível. No capítulo 9, você vai ver Pedro ressuscitando uma mulher chamada Tábita. No capítulo 9, Pedro está ressuscitando uma mulher. Eu acredito que um dos milagres mais extraordinários, cara, é quando uma pessoa ressuscita. É ou não é? Para mim é. Porque assim, eu já vi pessoas levantando de cadeiras de roda. Eu já vi alguns milagres assim, visíveis assim. Mas eu ainda nunca presenciei, falo ainda. Eu nunca presenciei uma ressurreição. Ressurreição, mesmo nome? É, né? É. Um morto ressuscitar. Todas as pessoas que eu enterro, eu oro para ressuscitar. Se for da vontade de Deus. Amém? Agora, no capítulo 9, Pedro está ressuscitando Tábita. Só que no capítulo 10 acontece uma cena que eu falo assim, cara, como é interessante esse processo de reconstrução. Como ninguém está pronto. Pedro, desde o capítulo 2, Deus está usando ele de uma forma sobrenatural. Só que no capítulo 10, coloca para mim aí, capítulo 10, versículo 9. Olha só o que acontece. Capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Pedro está cheio do Espírito Santo, cara. Pedro é um homem de oração. No terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope.
Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas. Olha só a experiência que Pedro está tendo. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Aí olha só a resposta de Pedro. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comia alguma coisa profana ou impura. Segura aqui. Pedro reconhece que é a voz de Deus, sim ou não? Porque Pedro tinha intimidade com o Espírito Santo. Pedro, ele não duvida que é o próprio Deus falando com ele. Mas olha a resposta que Pedro dá: de maneira nenhuma, porquanto jamais comia alguma coisa profana ou impura. Versículo 15. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Versículo 16, este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o... Você entende que nós estamos num processo de reconstrução? Pedro foi reconstruído lá atrás no amor, Pedro foi reconstruído em várias coisas, mas na religiosidade Pedro ainda precisava melhorar. Pedro, ele era um judeu, e ele achava que ele não poderia de forma alguma tocar em carnes que a religião dizia para ele que era impura. Por que Deus deu essa visão para Pedro? Porque você vai ver que no próximo capítulo, Pedro está indo agora na casa de um centurião. É de um centurião? Pedro está indo numa casa de um centurião. Só que a Bíblia diz que esse centurião não era crente, não era judeu. Aí é necessário Deus dar uma visão para Pedro, para poder reconstruir Pedro no propósito que Deus tinha para ele. Deus falando assim: Pedro, esquece tudo que você aprendeu. A partir de agora você vai ser guiado pelo meu Espírito. Então, se você achava que você só ia pregar para os judeus, você está muito enganado. Você vai pregar para os gentios também. E aí Pedro entra em choque, porque a Bíblia diz que no versículo 17, coloca aí. No versículo 17, olha só. Enquanto Pedro o quê? Pedro está o quê? Perplexo. Porque muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, amém? Deus vai deixar a gente perplexo. Como é que pode Deus falar isso? Poxa, durante a minha vida toda eu aprendi isso. Durante muitos anos, cara, eu fiquei perplexo. Porque eu comecei a olhar a Bíblia e Deus começou a falar de forma totalmente diferente comigo. E eu falei assim: Deus, não é possível. Eu acho que eu estou desviado. Quando Deus falou para mim assim: ó, invista em prostitutas. Baseado no texto da mulher samaritana. Foi o texto que Deus me deu quando Ele estava me reconstruindo na minha teologia. Deus falou assim: olha, invista em prostitutas, invista em pessoas que a igreja descartou, invista em pessoas que a igreja não quer mais, porque serão essas pessoas que eu vou usar para trazer uma cidade aos meus pés. Ai, meu Deus. E quando eu olho para Real Amor, eu glorifico a Deus, porque só tem gente, meu Deus do céu, só tem gente torta. É ou não é? Mas pessoas sedentas pela presença do Espírito Santo. Pessoas que amam a Jesus. Pessoas que não se contêm, sabe? Que querem melhorar. Por isso que a graça é um presente de Deus para os imperfeitos. Amém? Eu acho que eu vou fazer igual lá na igreja do pastor Paulo. Tem lá na porta assim, ó: proibida a entrada de gente perfeita. Eu acho que eu vou imitar a igreja do pastor Paulo. Tem bem grandão assim, ó, bem na porta assim, ó: proibida a entrada de gente perfeita. Porque o evangelho é sobre isso, amém?
E aí Pedro entra, fica perplexo. Aí, ó, enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Versículo 18. Então chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou. Posso te dar um conselho, querido? Você que está passando por um processo de reconstrução, abra o teu coração para meditar, para refletir, ao invés de bloquear a voz do Espírito Santo. Porque nós temos esse poder, amém? A gente tem o poder de bloquear. Mas Pedro não, ele refletia. Pedro, ele teve aquela visão, Deus falou com ele, e ele não bloqueou a voz de Deus, pelo contrário. A Bíblia fala que enquanto ele refletia, o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receios de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Outro processo que Pedro entrou, de reconstrução. Aí a Bíblia diz que Pedro vai, e aí a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Cornélio, quando ele abre a boca, a Bíblia diz que todos que estavam na casa foram batizados com o Espírito Santo. Aquilo dali para Pedro era improvável, era impossível, porque até então, na consciência de Pedro, naquilo que ele tinha sido ensinado pela religião, somente os judeus poderiam experimentar do batismo. Mas aí ele olha e começa a ver os gentios sendo batizados com o Espírito Santo. E ele fica perplexo, sabe por quê? Porque no capítulo 11 você vai ver Pedro voltando e contando para os apóstolos o que Deus tinha feito. E você vai ver nas palavras de Pedro, ele tipo assim: vocês não acreditam o que aconteceu. Deus me mandou para os gentios. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar, eles foram batizados com o Espírito Santo também. Deus quer te reconstruir em estruturas que talvez estão enraizadas dentro de você. Desde sexta-feira passada, nós estamos sendo inundados por palavras extremamente proféticas. E eu posso te falar, nem todos vão ouvir. Nem todos. Eu tenho plena convicção disso. Mas eu posso te falar também, aqueles que decidiram ouvir vão experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Eu estou numa expectativa tão grande, cara, daquilo que Deus vai fazer. Amém? Daquilo que Deus está nos preparando. Sabe, esses dias foram dias de reflexão, dias de realinhamento de algumas coisas. Vocês vão ver que algumas coisas funcionaram até aqui. É o amor? Vocês estão me ouvindo? Amém? A galera que serve aí da igreja, vocês estão me ouvindo? Algumas coisas funcionaram até aqui. Daqui para frente não vai funcionar mais, porque Deus está trazendo algo novo sobre nós. Amém? Eu glorifico a Deus porque Ele não deixa a gente estagnar. Eu lembro o início de novembro, de outubro, aquela palavra que Deus nos deu: Bruno, não é tempo de montar tendas. Lembra do Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João fala assim: não, Senhor, está muito bom essa experiência aqui. Senhor, olha que coisa maravilhosa. Eu vi os profetas, o Senhor, né, com o corpo glorificado. Vamos continuar aqui, vamos montar tenda. Porque tem coisas que é muito bom. O que nós vivemos, Real Amor, até aqui foi muito bom, mas passou.
O que nós vamos viver vai ser algo extraordinário. Amém? E para isso precisa de um novo posicionamento, de novas estruturas, de novas motivações. Você está entendendo? Amém? Então se prepara de verdade. Nós estamos com muito temor, porque nós estamos falando: Senhor, nós queremos obedecer e queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós.